Lula foi condenado pelo juiz Sérgio Moro por ser aparentemente o beneficiário único de um esquema de corrupção que desviou algo em torno de 16 milhões de reais da Petrobras. Apesar do esquema envolver aí outras pessoas como a OAS, o Lula teria então que pagar os 16 milhões, os tais 16 milhões de prejuízo à Petrobras, sozinho. Nesse processo, então o juiz Sérgio Moro mandou bloquear os bens de Lula e aí aconteceu a surpresa. Não acharam os 16 milhões e acharam então nas contas, todas as contas de Lula, após uma imensa devassa que fizeram na vida inteira do Lula, né, eles acharam então em dinheiro o valor de 606 mil reais. Como eles também já tinham bloqueado o triplex, o tal do triplex do Guarujá, que seria a prova principal aí do benefício que Lula teria tido no tal esquema de corrupção, só que o triplex só vale 3,7 milhões, então ficou faltando o restante. Procuraram nas contas de Lula e acharam os 606 mil. O interessante é que, segundo a defesa de Lula, foi feita uma condenação sem provas, baseadas basicamente em delações, ou seja, em conversas. Conversas tais que tinham que prejudicar o Lula. Caso não prejudicasse, poderia então não ser escutada, como é o exemplo clássico do próprio presidente da OAS, né, o que foi inicialmente, ele disse que não tinha nada a ver com Lula, então esqueceram ele, ameaçaram colocar ele lá dentro da cadeia, e depois, somente depois que ele disse, não, realmente eu tinha esquecido, foi pro Lula sim, aí sim que resolveram escutar ele, aí sim que foi feita uma delação reconhecida, e ele pôde então amenizar um pouco da sua pena em troca de falar pela condenação de Lula. Você pode saber a história do triplex, que é o argumento usado para a condenação de Lula, nesse vídeo aqui que foi feito por nós aqui do canal Notícias Comentadas. Outra coisa interessante na condenação de Lula é que não foi praticamente escutado a defesa. Os argumentos da defesa foram praticamente ignorados pelo juiz Sérgio Moro e foram utilizados somente os argumentos da condenação, mostrando uma coisa completamente partidária de um juiz que deveria escutar os dois lados. Uma prova que o juiz foi partidário é que justamente o juiz ouviu as testemunhas de defesa de Lula, mas não fez perguntas nenhuma, deixando bem claro que só estava fazendo aquilo porque a lei mandava e que ele não estava interessado em nada do que as testemunhas de defesa de Lula teriam para falar. O que interessava era a acusação. Para a acusação ele fez várias perguntas, mas para a defesa ele simplesmente ignorou. Outra coisa importante é que para reunir as provas, as tais provas contra o Lula, que não são provas cabais, né, eles fizeram uma devassa completa na vida de Lula. Tá? Não somente na vida financeira, eles não somente vasculharam as contas de Lula, como eles também vasculharam as contas da Marisa, a esposa de Lula que faleceu, dos filhos de Lula. Lula, seus familiares, colaboradores foram vítimas de uma devassa, tiveram todos os sigilos e dados divulgados com reprovável antecipação de juízo de valor por membros da Lava Jato. Não se logrou o avanço no campo probatório, não foi encontrado valor ilícito e nem vínculo entre o ex-presidente e irregularidades envolvendo empreiteiras e agentes da Petrobras. Todos os advogados do escritório de Lula foram grampeados. Não somente o caso de Lula foi grampeado, escutado pela Polícia Federal, mas todos os casos, os 300 clientes dessa empresa, da Teixeira Martins e Advogados, que fica em São Paulo, foram então grampeados pela Polícia Federal. Mesmo assim, faltou provas e a condenação foi feita com base em convicções. Né? Seja bem-vindo com isso ao canal Notícias Comentadas, e aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. Olha, o contexto mostra também o seguinte, que o próprio Ministério Público também não estava muito interessado nessa questão, ele tinha que achar alguma coisa, para condenar o Lula. Tanto que, nesse objetivo de destruir a vida de Lula, o Sérgio Moro poupou o bloqueio da Poderosa, que foi pedida pelo Ministério Público. Vocês sabem o que é a Poderosa? A Poderosa é uma chamada de Poderosa. Ela era, segundo o ex-presidente, item de valor sentimental para Lula e Marisa, sua mulher que morreu em fevereiro. O carrinho
O carinho pelo carro que estava na família há anos era tal que nunca se cogitou passá-lo adiante, mas tudo ficou na memória. A Poderosa, na verdade, é uma caminhonete Ford F1000, ano 1984, que praticamente não tem valor comercial mais nenhum, mas foi pedida pelo Ministério Público Federal como um item que foi pedido de sequestro disso, na intenção de ressarcir a Petrobras. Imaginem só, uma F1000 sendo usada para ressarcir a Petrobras. Isso mostra que o Ministério Público Federal, esses procuradores, eles não estavam necessariamente interessados na questão da Petrobras e da corrupção, e sim de destruir a vida de Lula. Porque, minha gente, como é que você vai ressarcir a Petrobras com uma F1000? Sinceramente, pensa comigo. Com isso, o Ministério Público Federal disse que vai recorrer, né, além de fazer essa coisa da Petrobras, ele disse que vai recorrer e pedir penas maiores para o ex-presidente Lula. Eles não estão satisfeitos com a pena dada de 9 anos, né, e mais o bloqueio, aí que o Lula tem que pagar 16 milhões sozinho. Teria que pagar sozinho. Não estaria interessado nisso. Eles querem uma pena maior, né, para o presidente Lula e outros réus em caso da Triplex. Procuradores da Força Tarefa da Lava Jato elogiaram a decisão de Moro, mas dizem que discordam de alguns pontos. Esses pontos são justamente a condenação de Moro. Agora, o que diz o outro lado da questão? O bloqueio dos bens de Lula prova que, na verdade, ele não enriqueceu. Imagine, como é que pode um comandante máximo, segundo o que diz o próprio procurador da República, aqui o Dallagnol, né, que não tem provas, só tem convicções, como é que pode o comandante máximo do esquema de corrupção no Brasil ser um camarada que tem, atenção, em todas as suas contas o valor de 606 mil reais? Tá? Como é que pode ser esse camarada que tem esse valor nas suas contas ser o comandante máximo? Então, o que acontece? O bloqueio de bens de Lula prova que ele não enriqueceu. Ele fala aqui o seguinte, aqui na página aqui do Tijolaço, ele diz aqui que o bloqueio explorado com tantos estardalhaços pela imprensa, com orgasmos de prazer cínico, duvido que qualquer um dos editores tenha menos do que Lula, que aos 71 anos de idade, depois de ter sido presidente por 2 vezes, 8 anos de presidência da República, só tenha esse valor aqui nas suas contas. Tem mesmo de conservar uma reserva. Deveria servir para fazer jornalismo mesmo. Por exemplo, comparar o que foi localizado em propriedade de depósito de Lula com o que ele tinha ao se candidatar a presidente 15 anos atrás. Os 4 imóveis que tem são os mesmos que tinha com Marisa, aquele em que mora, e 2 outros de 72 metros quadrados no edifício Kentucky, na Avenida Getúlio Vargas, em São Bernardo. Tá? Ele olhou aqui, o cara do Tijolaço olhou e disse que esses valores são de 370 mil reais. Aqui o Fernando Brito. Além do terreno na Riacho Grande, que fica no sítio Los Fubangos, ao qual passou a ir menos há alguns anos. Então, aqui ele está mostrando que realmente até uma pessoa, olha, só para resumir, portanto, 606 mil reais para quem partiu 15 anos atrás de valores que pela poupança equivale a 370 mil reais, significa nesses 180 meses depositar 600 ou 700 reais por mês na caderneta de poupança. Esse é o valor que o Lula tem, que seria o comandante máximo do esquema de corrupção. Só para vocês terem uma ideia, o salário de procuradores pode ser de mais de 120 mil reais por mês, muito superior ao de Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República. O salário desses procuradores, inclusive dos procuradores aqui da Lava Jato. Significa que um procurador desse consegue fazer a tal da fortuna que o Lula fez, né, em 5 meses. 5 meses somente eles precisariam para formar a fortuna que o Lula teve que fazer em 71 anos de existência. Até o resultado final dessa fortuna, que o patrimônio do Lula seria nas contas, né? Aí vem os terrenos, o não sei o que também, somando tudo, dá algo, sei lá, em torno de 1 milhão, algo assim. O salário do juiz Sérgio Moro, em abril de 2015, passou de 77 mil reais. O que significa que o Sérgio Moro só precisaria de 10 meses da sua vida inteira para fazer a tal da fortuna que o Lula teria desviado aí da Petrobras e tudo mais. A outra coisa interessante, pessoal, é o seguinte, é que de fato o juiz Sérgio Moro mostrou ao Brasil, depois de fazer a devassa, olha, a Polícia Federal e o Ministério Público fizeram uma devassa em todas as contas de Lula, dos amigos, dos filhos, todo mundo que rodeava Lula, fizeram uma devassa. E descobriram então
que os 600 mil e tantos reais e mais aqueles apartamentos e terreno lá, descobriram que não encontraram lá nenhuma prova, nada que comprove que o Lula, por exemplo, é dono da Oi, que era o que falaram. Na verdade, a Oi é da família Gereissati. Nem da Friboi, que pertence à JBS. E nem do Triplex, que pertence à OAS. A prova maior que tem é justamente a devassa e a condenação de Moro. Que após condenar, tiveram então que levantar e, bom, agora vamos partir para cima e pegar o que é do Lula para ressarcir a Petrobras. O que acharam? O Triplex, que pertence à OAS, como eu mostrei para vocês anteriormente, que a própria OAS teria dado isso como garantia na recuperação judicial que está fazendo. E a Friboi e a Oi. Se é do Lula, por que então que a Polícia Federal não encontrou? Seria incompetência ou seria burrice? Seria demência? O que seria então? Por isso que tiveram que condenar o Lula com base em convicções, porque prova não existe. Feito isso, o PT fez uma nota oficial sobre o bloqueio dos bens de Lula e conclui dizendo o seguinte, que depois de 3 anos de investigação de quebrar o sigilo fiscal e bancário de Lula, seus familiares e colaboradores, o juiz Sérgio Moro sabe que o ex-presidente não tem contas ocultas nem patrimônio inexplicável. Sabe também que o patrimônio e os bens de Lula são aqueles atingidos pelo bloqueio compatíveis com o de uma pessoa de 71 anos que trabalha honestamente desde criança. Todos os bens foram compatíveis. E mais, o dinheiro de Lula bloqueado é inferior ao declarado em 2006 ao Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a prestação, o ex-presidente tinha 478 mil reais há 10 anos, o equivalente a 893 mil reais em valores corrigidos. Moro bloqueou 606, porque era só o que tinha na conta. Uma parte disso, claro, que o Lula gastou com a sua própria subsistência. Aqui, o novo bloqueio, aí vem a história do novo bloqueio, né? Que você vai falar, então, mas aí o Morpheus não está falando dos 9 milhões da aposentadoria de Lula, porque, na verdade, foram encontrados, então, olha aí o dinheiro. Bom, pessoal, o dinheiro que está dizendo aqui no Terra, por determinação do juiz, o ex-presidente Lula foi alvo, bloqueio 9 milhões em saldos de contas de previdência privada. Tá? Aqui ele só fala que foi encontrado esse dinheiro na previdência privada, mas também fala algumas outras coisas aqui. Olha. O bloqueio atinge 2 planos de previdência feito pelo ex-presidente na Brasilprev, um empresarial vinculado a Lilis Palestras e Eventos e no valor de 7,2 milhões e outro individual com saldo de 1,8 milhões. Tá? Na véspera, o juiz havia tido congelamento de 600 mil. Só que ele não explica direito de onde vem esse dinheiro. De onde vem o dinheiro, você encontra aqui no site Correio da Amazônia, que diz o seguinte: Moro se engana mais uma vez, bloqueia verbas 100% lícitas de Lula. Significa dizer o seguinte, que o Instituto Lula divulgou um comunicado nesse dia 23, destacando que a previdência privada mantida pelo ex-presidente com recursos de suas palestras e bloqueada pelo juiz Sérgio Moro tem origem 100% lícita. O texto informa que a realização de cada uma das 72 palestras para 45 instituições e empresas realizadas pelo ex-presidente entre 2011 e 2014, depois de deixar a presidência e de ser funcionário público, foi comprovada ao Ministério Público Federal. Você tem aqui também um material do Notícias Comentadas falando sobre as tais palestras e mostrando a origem e procedência dos recursos dessas palestras. O que aconteceu? O Instituto Lilis pegou então esses recursos e colocou em uma previdência privada para o Lula. Em 2014, quando tinha 68 anos, Lula decidiu aplicar parte dos recursos de sua empresa de palestras em um plano de previdência privada que tem como beneficiários seus filhos. São os cerca de 7 milhões bloqueados na Brasilprev. Um outro plano também bloqueado no valor de 1,8 milhões tinha como beneficiária a esposa de Lula, falecida nesse ano. Tudo dentro da lei e feito com toda a documentação, finaliza o texto. E a pergunta que não quer calar é o seguinte, pessoal. Como é que você pode acusar alguém de ter desviado recursos e depois de condenar essa pessoa, baseado nessas convicções, você faz uma devassa na vida da pessoa e tudo que você acha na vida dela é de origem lícita. E pega esse dinheiro de origem lícita que está comprovado, que está condizendo com os rendimentos do Lula e condena ele por uma coisa totalmente abstrata. Você tira dinheiro honesto de uma pessoa
para pagar uma tal desonestidade que você está acusando ele de ter feito? Bom, tire suas conclusões, deixe seus comentários, mas também compartilhe o nosso vídeo, porque esse caso precisa ser divulgado, precisa ser discutido com mais propriedade. Tá? A pergunta principal que eu faço no final é essa: 100% de origem lícita, você teria, depois dessa devassa que foi feito nas contas do Lula, na vida do Lula, até dos seus netos, bloquearam até a iPad e tudo que viram pela frente, você teria que encontrar algum dinheiro de origem ilícita e não foi encontrado. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo e a gente se vê então na próxima notícia. Até lá!